Tudo bem? Estamos no capítulo da morfologia estudando a estrutura das palavras. Quando você olha para a morfologia, você olha para a forma que a palavra tem. E logo nota que alguns elementos significam coisas distintas. Há pedacinhos, pedacinhos, eu não fui bem, né? Você concorda comigo que a palavra pedacinhos não é adequada numa linguagem técnica como essa. A gente olha para a morfologia e as partes, pedacinhos significativos, se chamam morfemas. Professor, é palavrão? Não, não é palavrão, né? Morfemas. Então esses pedacinhos, morfemas, um significa singular, plural, aumentativo, diminutivo, masculino, feminino, né? Então é bacana a gente olhar e perceber que há significação em partes que compõem uma palavra. Você olha a palavra como um todo e analisar significa separar, desmembrar. Então a gente olha para a palavra e começa cientificamente a separar. Ó, você vem para cá, você é uma parte importante, radical da palavra. Põe para cá, você designa gênero, você é número. É bacana você perceber que você analisa o tempo todo. Professor, estou estudando português. Você está analisando o tempo todo. Analisando a oração, analisando a palavra, né? Então nós temos o tempo todo essa preocupação em ampliar a capacidade de análise para maior controle das regras. E sempre defendo a tese de que quando a teoria estiver nos atrapalhando, bota a teoria de lado. Ninguém aqui quer virar, né, Prêmio Nobel de Língua Portuguesa. Não, não existe nem isso, né? Não existe. Então pense dessa forma, que você precisa aprender o suficiente para dar conta das questões de concurso. Nós não queremos aqui doutores em língua portuguesa, tá bem? Mas toda vez que a teoria vier ao nosso encontro, vier a nosso favor, ó, vamos abraçar a causa, tomar conta dessas criaturas. E estudar a estrutura das palavras parece que tem muito a ver com isso. Vamos entender por quê. Vamos lá. Primeiro, constatar que nesse capítulo você tem um conteúdo a ser trabalhado, essa visão do conjunto. Em tudo que você fizer, sempre faça isso. O que eu tenho que aprender? Essa é a visão do conjunto. Vai de 1 até 5. Radical, vogal temática, tema, desinências e afixos. Afixos é o nome genérico para prefixo e sufixo. Tá legal? Vejam que bacana você olhar para isso e falar, professor, isso aí é como um sumário. Eu não gosto de chamar de sumário, resumo, síntese. Eu não sei se eu vou usar a palavra adequada, mas eu gosto da palavra roteiro, porque nos remete ao artista, e o bom artista é aquele que representa sem você perceber que ele é um artista, né? Eu sempre cito uma peça teatral que eu fui assistir com o Fagundes, o Antônio Fagundes. É uma peça teatral, gente. Meu avô havia falecido há pouco tempo. Assim, coisa de meses, né? Mas a gente tem muito apego, né? A gente chega a uma idade que os avós simbolizam muito pra gente. E essa peça mostrava Antônio Fagundes em várias etapas da vida. Namorador, né? Aquele que saiu com várias pessoas, sei o quê, na crista da onda, famoso, sei o quê, representa. E de repente, ao fim da peça, ele me entra ali, né, nevando no teatro, uma coisa maravilhosa, e ele entra, né, simulando ali, interpretando, não simulando, interpretando um idoso. E aquela entrega dele é tão genuína que você não distingue mais o personagem do ator. Há uma integração perfeita, né? E eu me peguei a chorar, gente. Eu vi aquela cena da pessoa idosa entrando, né? Mas bateu aquele flashback na hora. A minha esposa falou, para. Eu chorava copiosamente. Aquele choro de você puxar o ar até porque ligou uma coisa na outra, juntou a peça, juntou meu avô. Nossa, eu me desidratei de tanto chorar. Minha esposa falou,
para, você tá chorando, né? Fazendo muito barulho. Olha que insensível, né? E daí terminou a peça, ele entrou lá, né? Fechou a cortina e tal. De repente, volta o Antônio Fagundes correndo. Ele sai da peça, gente, quase que sem conseguir andar. E a gente vive tanto aquilo que na hora que ele volta, você toma até um susto, né? Que ele tá bem, tá tudo legal, é só uma peça, João. E isso que você tem que viver. É isso que você tem que imaginar, né? Você tem que viver tanto isso daqui que não haja mais distinção entre o autor e o personagem, né? Entre o artista e aquilo que ele representa. E esse é o artista verdadeiro. Aquele que simula tanto a própria dor que ele sente essa dor que ele simula. É isso que é bacana você vivenciar. Então nós temos aqui, gente, exatamente a noção de roteiro. Por que eu uso a ideia de roteiro? Porque o artista, para ele conseguir essa excelência, ele fica 2, 3 meses treinando. Ele decora tudo que ele tem que falar. E é bacana porque está tudo marcado. Ele interage com outros atores, ele tem que dar o tempo, né, para o outro falar, para ele responder, e tudo isso ensaiado por longos dias, por longa data, até que ele se transforma no próprio personagem. Ele se entrega, né, de corpo e alma ao próprio personagem. Então eu não gosto de chamar de sumário, resumo, sim, eu gosto de chamar de roteiro. Você vai ficar em cima disso até aprender, até ter essa desenvoltura, até poder conversar comigo, mandar uma dúvida, professor. Nessa palavra, o prefixo, você ter essa linguagem, né, da peça que você está ensaiando. Bacana a gente entender que não é um sumário, é um roteiro que você vai ensaiar, vai repetir até isso encarnar na tua alma e você viver com essa noção para o resto da vida. Então, por exemplo, você vai estar na crase, vai ter um roteiro. Você vai ter um roteiro. Tudo na gramática tem pequenos roteiros, mas cada um deles precisa ser ensaiado, vivido, né? Faz parte de um projeto de entrega e de arte, gente. Isso que nós estamos fazendo aqui é um pouco de arte, tá legal? Então vejam que bacana você olhar para isso e falar, é isso que eu tenho que aprender, professor? No tema estrutura, sim. Vamos começar pelo radical. Radical é essa parte que eu olho para a Terra e projeto, né? Terra, desterro, terráqueo. Eu começo a pensar em palavras que têm esse terra e vou produzindo repetições e variações. Repetições e variações. E daí eu concluo que há uma parte que não se move, uma parte que se mantém estruturalmente igual. A essa parte significativa chamamos de radical. Né? Essa parte significativa. Eu olho para a palavra terra, até o R ali, né? Ter. Isso me vem algumas informações na memória, o traço significativo que essa palavra e suas derivadas contém. Então é bacana porque vejam como não se altera, né? Terra, terrinha, terrão, aterro, enterrado. Eu vou acrescentando, mas tem uma parte imobilizada em cada uma das novas palavras. Essa parte que não se altera é o tal do radical. Tá bem? Vejam que quando encontramos palavras como sol, luz e mar, não dá nem para pôr nem para tirar. Sol já é o radical. Ah, mas vamos tirar o L? Não, não dá. Luz, mar, há algumas palavras que, diferentemente de terra, foi tirando, o que sobrou foi até a letra R. Aqui, sol, luz, mar, não dá para tirar nada. Você pega essas palavras e só consegue acrescentar. Elas já formam o próprio radical. É estranho olhar para uma palavra que você não tem, né, alguma variação. Ela própria já é o radical. Né? Nos verbos é bem mais simples identificar o radical, pois basta tirar o AR, ER ou IR. Isso ajuda muito, isso facilita demais. A M é o radical do verbo amar. E daí você vai conjugar o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, mamã. Eu amei, amava, amar, amarei, amaria, amasse, né? Ame, e assim por diante. Você vai notar que esse radical AM
percorre todos os tempos e todas as pessoas. Ele é um elemento morfológico, é um elemento estrutural no verbo que não se altera. E daí é um nome maravilhoso de raiz, né? Radical. Raiz é a parte que segura o que virá. Bacana a gente olhar para uma árvore e falar assim, mas esse vento vai derrubar a árvore. Não, as raízes seguram essa árvore, né? Então eu vou colocar um monte de tempo, pessoa, e a raiz está lá segurando o significado de amar, tá bem? Por isso que eu olho para o verbo entender, tira o ER, fica entender. Até a letra D é o seu radical. E daí eu posso sair viajando por toda a conjugação, entendemos, entender, entendi, entendam, e veja como o radical se manteve. A essa noção, gente, nós vamos perceber que essa manutenção durante toda a flexão do radical, isso é uma das características da regularidade verbal. Então, quando nós estivermos estudando o verbo, você vai notar, professor, por que esse verbo é irregular? Por que esse verbo é irregular? Está aqui a resposta, ó. Olha que bacana. Você pega o verbo fazer, tira o ER. O radical é o FAZ, o faz. E realmente tem fazer, fazemos, fazia, mas de repente, do nada aparece farei, fiz, fez, faço, o que altera completamente o radical. O radical, ele é, né, outro, é outra peça, é outro elemento, é um elemento estranho ao inicial. Ele não é o mesmo. Ah, professor, houve uma mudança. Opa! No anterior, o verbo entender, houve uma manutenção. No verbo fazer, houve uma mudança. Então é óbvio que o verbo fazer será um daqueles verbos irregulares. Professor, para que saber essas coisas? Você pode ter na prova uma própria questão sobre estrutura das palavras, mas no mínimo você está criando instrumento. Sabe quando a gente tem ferramenta para poder lidar? É isso que é importante. E a parte teórica é uma parte que te ensina a falar algo que está muito especial entre alguns, entre nós. Ah, professor, isso é radical, essa desinência? Estudantes. Aqueles que estão estudando aprendem essa linguagem. Então você ficar à margem dessas informações limita o seu conhecimento, diminui a capacidade de entendimento. Então notem como, às vezes, um capítulo secundário, teórico, você fala, professor, para que aprender isso? Pode ser uma questão. E, além disso, produz em você instrumento de trabalho. Tá bem? Voltamos em breve, seguindo com os elementos estruturais da palavra. Até lá!